Jesus está vivo, Ele está presente no meio da igreja. Aleluia! E na vida do crente ressuscitou. A morte de Cristo e resolveram voltar à vida rotineira que tinham antes dos 3 anos de ministério que eles tinham sido chamados. Voltaram novamente a exercer a sua função, como que se o ministério para eles ali estivessem terminado. Mas o texto, li propositalmente nesta noite, mas não é uma palavra, um assunto textual que quero trazer nele. O que me chama a atenção aqui, além da renovação, da restauração que Jesus ele fez, ele atuou na vida dos discípulos, além do milagre dos 153 grandes peixes e a rede não se rompia, além da provisão, que o texto é rico em informação, quem gosta de um sermão textual, como o meu professor, sabe disso, o sermão é muito rico. Além da provisão, porque quando os discípulos chegaram na praia já tinha fogo, peixe e também tinha pão para alimentar os discípulos. Além de tantos personagens ricos em ensinamento, a priori o Senhor Jesus, que é o principal, claro, o que chama atenção é que tudo começou no mar. Jesus chamou Pedro no capítulo 5 de Lucas, e diz a Bíblia que ele aparece na beira da praia, porque a multidão, eu vou evitar de ler os textos a princípio por causa do tempo, e diz a Bíblia que uma multidão apertava Jesus para ouvir a palavra dele, os ensinamentos dele. E Jesus nunca despediu ninguém sem a sua palavra. E diz a Bíblia que chegando na beira da praia ele viu alguns barcos, e um dos barcos era justamente o de Pedro. E ele subiu no barco, afastou o barco um pouco da terra, entrou um pouco com o barco no mar, e diz a Bíblia que do barco ele ensinava a multidão. Ensinava a multidão. Depois de ter ensinado, de ter pregado aquele sermão que a gente não sabe que sermão foi, mas que ele pregou a palavra, diz a Bíblia que ele chega para os discípulos, e quando ele chegou a princípio, antes de ministrar a palavra, ele viu algo interessante, e era que os discípulos, se os irmãos, depois os irmãos leem em casa, os discípulos estavam lavando as redes, porque já tinham pescado a noite toda, e também não tinham pegado nada, não tinham apanhado nada. Por esse motivo, eles estavam lavando a rede, para que, numa outra ocasião, eles que eram entendidos de pesca, quando o mar estivesse bom, voltassem a pescar novamente. Nunca na mente dele era voltar na mesma hora para pescar. Mas depois da mensagem, o que dá-se a entender, é por isso que Paulo diz em Romanos 10 e 17, ele diz, de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Pedro estava lavando a rede, veja como a Bíblia é rica em informar isso para a gente. Mas o trabalho de lavar a rede não tirou a atenção de Pedro da palavra. Veja que a Bíblia diz que a multidão apertava Jesus, então era muita gente. Mas era lavando a rede e ouvindo a palavra, a mensagem ensinada por Jesus. E quando Jesus termina de pregar, ele se dirige a Pedro e diz assim, olha, vão para o mar alto, lancem a rede para pescar e vocês vão pegar peixe. Pedro disse, olha Senhor, vocês conhecem o texto, tem um ensinador aqui. Disse, olha Senhor, havendo trabalhado seu honorato, tu não entende de pesca não, né? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, eu gosto da versão,
Eu gosto da versão atualizada porque diz assim, mas sobre a tua palavra, porque a corrigida diz, mas porque mandas. A atualizada diz, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. E vocês conhecem o texto, eles foram, lançaram a rede, e quando lançaram a rede, a Bíblia diz que o barco quase ia a pique, porque quando eles começaram a puxar a rede, ia se rompendo pela grande quantidade de peixe. Pedro, quando viu aquilo que chegou em terra, ele logo pediu para os outros discípulos ir ajudarem ele. Quando ele chegou em terra, ele disse, olha, Senhor, te ausenta de mim, porque eu sou um homem pecador. Ele disse, não é assim não. Agora que eu vou estar perto de você, agora que você vai me seguir, não temas, Pedro, porque de agora em diante serás pescador de homem. Então vejam, irmãos, o que eu quero trazer com isso nessa noite, e eu quero ganhar esse tempo muito aproveitoso que o nosso professor nos deu. O que eu entendo com isso é que as maiores experiências dos homens de Deus, claro, que em vários lugares a gente encontra na Bíblia Deus chamando os homens e lhe dando experiência, mas se a gente perceber direitinho na Bíblia, as maiores experiências que Deus deu ao seu povo e aos homens que chamou foi no mar. Os irmãos percebam que de vez em quando a gente encontra um irmão, uma irmã na rua e diz assim, Pai do Senhor, meu irmão, como é que está? Olha, irmão, o mar está agitado, mas Jesus está no barco. Porque sempre que a gente cita a expressão mar, já se fala de provação. Como é que está, meu irmão? Jesus está no barco, meu irmão, Jesus está no barco. E o irmão não está no barco. A gente não é pescador. E por que a gente cita a expressão Jesus está no barco? Porque quando se fala de mar, logo se fala de provação, de problema, de luta. As ondas estão querendo sucumbir o barco, mas ora por mim, irmão, que o barco não vai afundar não, porque Jesus está no barco e o barco não vai afundar. É assim ou não é, irmãos? Então, sempre que se fala de mar, se fala de provações, de lutas, mas se a gente acompanhar a Bíblia, a gente vai ver que as maiores experiências, tanto dos homens que Deus chamou, como do povo de Deus, elas passaram pelo mar da história e pelo mar da vida. Os irmãos lembram muito mais do que eu, de quando Deus tira o povo de Israel do Egito. O povo caminha sobre o cuidado de Deus. A Bíblia diz que de dia, uma coluna de nuvem se estendia sobre o povo e cobria o povo. Claro, aquilo era a presença de Deus guiando o povo durante o dia. O povo olhava e diz a Bíblia que quando o povo parava, a coluna parava. Quando a coluna se movia, o povo também andava debaixo da nuvem também. Quando o dia ia se indo embora, a tarde também já ia se indo embora, era algo tremendo. A coluna, a nuvem, se recolhia e uma coluna de fogo para iluminar o povo à noite aparecia. E ia guiando. Um dia desse eu bati em cabeça, vez por outra eu gosto de estar relutando com a Bíblia, porque Canaã estava tão pertinho e o povo de Israel rodeou 40 anos no deserto andando para poder chegar em Canaã. Contam os estudiosos que muitas vezes cada parada daquela que a nuvem dava durava 7 anos. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa que foi coisa rápida. A nuvem parou de dia, amanheceu, a noite chegou, amanheceu o dia e o povo começou a caminhar novamente. E quando a gente começa a ler, começa a estudar, começa a ver as coisas, digo, meu Deus, 7 anos. Acontecia várias vezes da nuvem parar ali, 7 anos, a nuvem parava, o povo parava. A Bíblia não diz. São os originais, a gente tem que ir lá para poder entender essas coisas. 7 anos, agora eu entendo, porque 40 anos, Canaã logo ali. E o povo andou 40 anos para chegar em Canaã. Aí você pergunta assim, irmão Samuel, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu vim cear hoje. Eu vim comer o pão. Vim tomar o cálice. O que é que eu tenho a ver com isso? Entenda. A sua vitória, muitas vezes, ela está perto. Mas Deus tarda um pouco. Às vezes alguém diz assim, mas se eu fizesse isso, eu já tinha resolvido do seu jeito. Do jeito de Deus é quando a nuvem para. Demora o tempo que Ele quer, para depois você continuar a caminhada novamente.
Porque se a gente andar na frente da nuvem, a coisa pode dar errado. A gente só pode se mexer quando ela se move também. Deixa Deus se mexer e tu vai se mexendo igual com Ele. E o povo caminha. E no meio do caminho, eu fugi do texto, viu? Deus sabe. E quando o povo caminha, Faraó vem atrás do povo, e os irmãos já conhecem o texto. O povo se depara com um grande mar vermelho, Moisés clama a Deus. E vocês conhecem a história muito bem. Deus falou com Moisés, porque Deus sempre esteve presente, Deus sempre está presente, né? Não é uma crítica minha, por favor, me entenda, também não me critique. O cantor canta, não me deixe, a minha alma chora, grita, implora, não me deixe. É muito bonito, e nem eu gosto dele, mas Deus não deixa ninguém. A gente é quem deixa ele, mas Deus não deixa ninguém. Ele disse ao rei Asa, não foi? Enquanto tu estiver comigo, eu estou contigo. Se tu me deixar, eu vou te deixar. Agora, se tu não me deixar, eu vou estar contigo. E Deus estava presente com o povo. Quando chegou na frente do mar, ele disse assim, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo de Israel que marche. Será que Deus quer que o povo se afogue no mar? E o povo obedeceu. Diz a Bíblia que a coluna se retirou, foi para trás para guardar o povo de Faraó. E disse que quando a noite chegou, ele disse, estende a tua vara e toca no mar. E quando Moisés estendeu a vara que tocou, diz a Bíblia que o mar se abriu, fez uma parede, Israel passou a pés enxutos, e quando atravessa o mar, que Faraó entra, Deus diz agora toca novamente nas águas, as águas se fechou, quando o povo pensou em recuar, Deus disse agora eu vou trabalhar nos carros, folgou a roda dos carros de Faraó, as rodas se quebraram, ninguém podia correr, e Deus afogou os cavaleiros de Faraó, o exército de Faraó, e matou o povo ali, acabou com o povo no mar. Então veja que experiência tremenda o mar trouxe. Eu não vou me adeter no texto, mas a gente sempre lê esse texto e para aqui. Mas se a gente for mais na frente, vocês vão ver a Bíblia dizer que o povo começou a passar a temer ao Senhor por causa daquilo. Por causa daquele grande milagre que Deus fez ali. Josué, no capítulo 3 do seu livro também, eu quero ser breve aqui, quando foi passar o Jordão, no capítulo de número 3 do livro de Josué, quando ele foi passar o Jordão, Deus disse a Josué, levanta-te, pois, Josué. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiu de Sitim e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. Veja que coisa tremenda. O versículo 3 para adiantar. E ordenaram ao povo, dizendo, quando vides a arca do concerto, a arca simbolizava a presença de Deus, a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes, levitas, a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo, santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Agora eu acho bonito, irmãos, o versículo de número 7, e o Senhor disse a Josué, este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim sereis. Versículo 8 do capítulo 3. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levam até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel, chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Para ganharmos tempo, o versículo de número 14 do capítulo 3 diz assim: e aconteceu que partindo o povo das suas tendas, para passar o Jordão, levavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, isso aqui é bonito, irmão. E os pés dos sacerdotes que levavam a arca
se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras, era muita água. Todos os dias da cega, diz a Bíblia, pararam-se as águas que vinham de cima. Veja que coisa tremenda. O Jordão estava embaixo, era um enorme rio. As águas vinham de cima descendo, com toda a força. Era tanta água que a água esborrava pela ribanceira, irmãos. A gente chama a beira do rio. Quando dá um enchente aqui, como já teve aqui nessa ponte, que a gente chama de Ponte Branca, que o rio atravessa de um lado para o outro, pronto, foi o que aconteceu no Jordão. A água descia com toda a força, alagou o rio, encheu o rio, transbordou pelas bordas e cobriu tudo. E como era que o povo ia passar? Quando os sacerdotes que traziam a arca colocaram a planta do pé e molharam o pé na água, diz a Bíblia que a água parou lá em cima e fez um montão. Você já viu isso acontecer? A água parou, sem barreira, sem parede, sem comporta, como a gente chamava na usina antigamente, sem comporta. A água vinha e quando o povo botou o pé, foi automaticamente, a água parou e fez um montão lá em cima. E Josué disse: agora pode passar, que Deus está cumprindo o que ele disse. E atravessaram o Jordão em seco, diz a Bíblia, porque Deus fez as águas parar lá em cima. Não tem tamanho de mar, não tem. Existe uma promessa na Bíblia que a gente tem que se apossar dela, irmão. Que a gente tem que tomar conta dela. É Isaías 43:2, Deus diz assim, 2 e 3, Deus diz assim: quando passarem pelas águas, não te afogarás, né? E quando pelo rio, eles não te submergirão. A versão atualizada diz assim: não te afogarão. Então é mistério. É necessário que todo crente tenha o seu momento de passar pelo mar, tenha o seu momento de passar pelos rios, tenha o seu momento de enfrentar as ondas empoladas, o mar agitado. Mas o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que parou as águas do Jordão, é o Deus que está dizendo: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Glória a Deus, é Deus que está dizendo isso para a gente nesta noite. Israel passou a pés enxutos porque Deus parou o Jordão também. Interessante é que chega o Novo Testamento, Jesus vem exercendo o seu ministério terreno e começa dando experiências ao povo também. Começa a dar experiência, irmão, mais lugar de experiência. Eu, quando meditava nesse texto, eu notei, para não esquecer, que o mar também é uma grande escola de Deus para a gente. Do jeito que ele leva a gente para o deserto, ele também leva a gente para o mar também. Porque tem crente que aguenta calor. Deus diz: eu quero ver se ele aguenta frio, vou levar ele para o mar também. Leva ele para o mar também. Não é só o deserto que é escola, não. O mar é escola também. Entendeu? Os irmãos se lembram de Naamã, no capítulo 5 dos Reis? Eu já vou vir para o texto. Eliseu disse assim: vá lá para o Jordão e dê lá 7 mergulhos. E você vai ficar restaurado da sua lepra. Foi quanto mergulho que Naamã deu? Quanto? Ele rejeitou o Jordão. Eu não vou, não. Não são Abana e Farpar, rio mais famosos lá em Damasco? O profeta podia sair de dentro de casa, passar a mão sobre o leproso, fazer uma oração e restaurar o leproso da lepra. Mas alguém perto dele deu um bom conselho e disse assim: Senhor, se o homem de Deus te pedisse coisa pior, tu não fazia? O leproso não é tu? E os irmãos já conhecem a história. Naamã resolveu descer o Jordão e deu 7 mergulhos no Jordão. E diz que quando levantou-se, a sua pele era como a pele de uma criança restaurado da lepra. Esse mesmo Jordão, o mesmo Jordão que Naamã rejeitou, João um dia no capítulo 3 de Mateus estava batizando nele. E João batizava os judeus, batizava quem vinha para o arrependimento. E se aproximou-se do Jordão um que não precisava de se arrepender. E quando João olhou, disse assim: tu vens a mim? Eu é quem preciso ir a ti, mestre, e tu vens a mim? Ele disse: João, é necessário que isso aconteça para que se cumpra tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem.
E João pegou ele e batizou no Jordão. E sabe o que é que eu acho interessante? Sabe o que é que eu acho interessante? É que o Jordão era um rio tão popular, que o povo ia, lavava roupa, dava de beber ao gado. Quem morou em usina sabe o que eu vou dizer? Conhece a água badeada. Sabe o que é água badeada, não é? Esse povo jovem que não tomou banho de rio não sabe o que eu estou falando, não. Água badeada. Sabe o que é água badeada? É quando a gente ia tomar banho no rio, que a água vinha badeada, a gente dizia assim, menino, não pula aí não, que a água está vindo toda badeada, e a gente tinha que ir para cima para não tomar banho com a água badeada. Quando se atravessava com os boi dentro da água, a gente tem que esperar a água limpar, para a gente poder tomar um banho, limpa a água e tomar uma água badeada. Se você prestar atenção no texto, eu vou voltar para o assunto já. Jesus não foi o primeiro que desceu não, João já estava batizando. Imagine como era que a água não estava. Badeada. Mas ele entrou assim mesmo. E João batizou ele. Só que aconteceu com ele o que não aconteceu com nenhum batizando. Quando João batizou ele, a Bíblia diz, e logo saiu da água, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de pomba sobre a cabeça de Jesus. O céu se abriu e Deus bradou do céu dizendo, esse aí é meu filho amado em quem eu tenho prazer. O mar, as águas, é lugar de experiência com Deus, é lá que Deus vai falar com você, é lá que o céu vai se abrir, é lá que você vai ouvir a voz de Deus. Deus lhe diz nessa noite, você não vai se afogar nesse mar não, essas águas que se levantaram não vão afogar você. Deus vai falar no meio dessa tempestade, no meio dessa tormenta, no meio desse mar agitado, Ele vai abrir o céu e vai falar com você também. Eu vou concluir. No capítulo 4 do evangelho que de Marcos escreveu, veja que experiência tremenda. Diz a Bíblia no capítulo 4, versículo de número 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos, e levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada, e despertaram-no dizendo-lhe, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este, que até o vento e o mar. Eles andavam, viviam com Jesus, mas não tinham visto ainda esse poder de Jesus sobre a natureza, irmão João. Não tinham visto esse poder ainda. Entendeu? Há quem pregue e diga que os discípulos acordaram Jesus para Jesus operar um milagre. Mas se a gente for para o texto, é perigoso forçar o texto. Os discípulos não acordaram Jesus para Jesus acalmar o mar e aquietar o vento, não. Porque o próprio texto diz que eles se admiraram dizendo, que homem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles acordaram Jesus para Jesus ajudar a tirar a água de dentro do barco mesmo. Entendeu, Paulino? Mestre, a gente aqui tudo desesperado e tudo dormindo, não te importa que a gente vai morrer? Ele disse, por que vocês são tão tímidos? Eu estou dormindo, mas estou aqui. O mar está agitado, mas eu estou no barco. Qual é a história do barco no começo da mensagem? O mar está agitado, mas eu estou no barco. O vento está soprando, mas eu estou no barco. E simplesmente ele levantou e disse ao mar, fica quietinho aí. E disse ao vento, te cala também. E a Bíblia diz que houve uma grande bonança. E ele mostrou seu domínio sobre a natureza, acalmando o vento e acalmando o mar. A gente é que às vezes deixa a fé da gente lá embaixo. Às vezes a gente quer desacreditar.
Às vezes a gente comete um erro muito grande. A gente só crê em parte, a gente não crê em tudo. Você sabia disso? Que às vezes a gente limita o poder de Jesus? A gente crê em parte. A gente não crê em tudo muitas vezes. E ele disse, por que sois tão tímidos? O tempo chegou. Mas se você ler o texto direitinho, o capítulo 6 de Marcos, o texto aqui já é diferente. Jesus manda os discípulos ir atravessar o barco, eu vou concluir aqui, o mar, e fica no monte orando. Disse, deixa eles ir sozinhos que eu quero ver o que é que vai acontecer aí. Veja o que é que o texto diz. E vendo que se fadigavam a remar, capítulo 6, versículo 48, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Deixou eles irem. Disse, deixa eles irem. De longe, do monte, Jesus olhou e viu os discípulos trabalhando o braçal, fadigado, porque não conseguiam vencer a força do vento. Jesus disse, eu vou lá. Eu vou lá. Agora, como chegar sem ter um barco para chegar lá? Você já viu que às vezes a gente quer resolver uma coisa e diz, eu não tenho como chegar lá. Muitas vezes o telefone é o meio mais rápido que existe hoje. Mas mesmo com ele não dá tempo da gente chegar lá. Às vezes é um recado, não dá tempo de chegar lá. Naquele tempo o veículo era o barco mesmo. E como era que Jesus ia chegar lá? Os discípulos estavam cansados, fadigados, lutando contra o vento. Ele disse, eu vou lá. Foi ele quem criou o mar, irmão. O mar só se agita por permissão dele. Ele queria ensinar, vá sozinho, vão só, que eu vou ficar aqui orando, orar ali, no original, é velando. Se lembre que muitas vezes a gente está cansado, sem força. Tantos meses que eu luto por esse propósito, Jesus, tantos anos, mas ele está velando por ti. Eu vou lá. Colocou o pé nas águas e foi andando. Olha, irmão, foi-se embora andando. Você já leu o Novo Testamento, o Antigo Testamento todinho? Leia. O senhor já leu para estar mandando já, pela misericórdia. É aqui que a gente vê alguém andando por cima das águas. No Novo. Ele foi lá andando. Ó. Ninguém nunca viu aquilo. História de mar, chegou meu tempo, não foi, irmão João? História de mar, o povo já estava com a fé lá em cima de ver. A história passava, olha, um dia Deus abriu o mar para Israel passar. Por isso que eu fiz questão de ler todos esses textos. Um dia Deus abriu o Jordão para o povo passar. Eliseu, um dia quando Deus levou Elias numa carruagem de fogo, ele se deparou com o Jordão, queria atravessar, se desesperou-se, pensou que Deus só era o Deus de Elias, pegou a capa de Elias e disse, onde é que está o Deus de Elias? Pum, o Jordão se abriu, Deus está dizendo, eu estou contigo também, Eliseu, está aqui. O mar se abriu, ele passou. Mas você não vai ver no Antigo Testamento dizer assim, por onde andou por cima das águas. Então, para os discípulos, aquilo era algo incomum. E Jesus aparece andando por cima das águas. Quando eles viram, aí foi que o medo aumentou mesmo. Eles já estavam cansados, fadigados de remar contra o vento. De repente aparece um homem andando por cima das águas. É um fantasma. Aí pronto, eles já estavam cansados, se desesperaram. Jesus disse, não é um fantasma não. Sou eu. Não tem mais. Aí eles acalmaram. E sabe o que é que eu acho bonito nesse texto? Chegou o tempo. Sabe o que é que eu acho bonito? Em casa vocês lêem. É que aqui Jesus não ordena com palavra para o mar se aquietar, não. No capítulo anterior ele disse, aquieta, te cala. Aqui não. Eita, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. Se a tua vitória depender de uma palavra dele, ele vai dar uma palavra. Ele vai dar uma palavra e ainda que o problema esteja longe, a palavra vai chegar lá e o problema vai ser resolvido. Mas aqui não foi palavra. A Bíblia diz que ele entrou no barco e quando ele colocou o pé no barco, o mar se aquietou.
Se precisar de uma palavra, ele ordena. Mas se precisar de ir, ele vai. Receba a palavra de Deus nessa noite. Você que chegou aqui nessa noite e disse: só tu, Jesus, é com ele mesmo, ele vai lá. Ele vai colocar o pé e vai acalmar o vento, vai acalmar o mar, vai acalmar a tempestade e vai surpreender quem está vivendo a situação. Levanta a tua mão e glorifica a ele nesta noite. Ele tanto ordena como entra também no barco. Se precisar de falar, ele fala. Mas se precisar de ir lá, ele vai, viu? Foi o que aconteceu no texto. Ele foi lá na beira da praia, disse: meu Deus, vai se desviar tudinho. Foi lá e gritou na beira da praia: filhos, tendes alguma coisa de comer? Disse: nada. Lançai a rede para a banda direita do barco que vocês vão pegar. E eles lançaram mesmo a rede. Quando puxaram a rede, eu acho bonito que a Bíblia até calculou, João calculou. Diz que eles puxaram a rede, eram 153 grandes peixes e a rede não se rompia. Aí João, quando viu aquilo, disse: Simão, Pedro é o Senhor. Pedro pulou logo dentro da água porque estava nu, né? Temeu. E quando chegou perto da praia, Pedro pensou que ia levar um supapo. Já estava lá a provisão pronta. Já tinha na beira da praia fogo, tinha peixe e tinha pão. Pode trabalhar, continue trabalhando. Vá trabalhando, vá trabalhando, vá trabalhando. Ainda que você trabalhe uma noite e não veja resultado, trabalhe 2, não veja resultado. Ore 1 mês, 2 meses, não veja resultado. Ore 1 ano, não veja resultado. Ore 2, não veja resultado. Não sai do seu lugar não, que o resultado vai chegar. Eles pescaram a noite toda. Ele deu a ordem. O milagre aconteceu. Ele disse: mas não é de vocês isso que eu quero não, venha cá. O que você precisa está comigo. Jesus disse: está comigo. Quando chegaram na beira da praia, a comida já estava pronta. Tem fogo, tem peixe e tem pão. Se alimenta da minha comida, Pedro. Se alimenta nesta noite, se alimenta. O teu trabalho é valioso, mas ainda que tu não veja resultado, eu vou terminar, irmão. Eu vou terminar. Mas às vezes a gente trabalha esperando que os outros vejam o resultado do trabalho da gente. Vai trabalhando sem esperar que os outros vejam o resultado. Quem vai mostrar teu resultado é Jesus. Foram 153 grandes peixes. Chegou o tempo. 153 grandes peixes. Que pesca bonita. Que beleza de pescaria. E ninguém viu isso, meu Deus. Deu fim. Ninguém viu tanto labor, tanto trabalho. Te preocupa não. O que é teu, Jesus já preparou. Está na beira da praia. Lá tem fogo, tem peixe e tem pão. Olha, a resposta do teu trabalho, quem vai dar é Jesus. Recebe a palavra dele nesta noite. Come teu pão com alegria, toma teu cálice com alegria e continua caminhando, Enfrenta o mar das provações, que ele está contigo nesse mar e vai te recompensar. Que Deus abençoe.